Olá, na aula de hoje vamos falar sobre a ética profissional. Ética na engenharia é um conjunto de padrões comportamentais que todos os engenheiros devem respeitar. Nós já vimos isto em aulas passadas. Os engenheiros trabalham em equipes e os produtos de seu trabalho acabam impactando a sociedade como um todo. Assim, é necessário de regras de interação. Essas regras estabelecem o comportamento esperado do engenheiro em suas relações com outros indivíduos e também com a sociedade. As regras de interação atingem os dois lados envolvidos. Os engenheiros têm obrigações com a sociedade, tais como honestidade, cuidado e não ser preconceituoso, e a sociedade tem obrigações para com o engenheiro, como, por exemplo, remunerar o trabalho realizado e proteger a propriedade intelectual. As regras de interação podem ser classificadas como regras de etiqueta, direito, morais e éticas. Vamos apresentar cada uma delas aqui na sequência. Etiqueta consiste em códigos de comportamento e cortesia. No mundo da engenharia, poderia ser, por exemplo, o respeito aos empregadores, clientes e colegas e uma atitude profissional ao atender o telefone, ao frequentar os mesmos locais, ao cumprimentar com bom dia, boa tarde, boa noite e assim por diante. O direito representa um sistema de regras estabelecidas por autoridades, sociedade ou pelos costumes. Violações da lei resultam em punições como prisão, multas, serviços comunitários, morte, descredenciamento ou suspensão. A lei ela deve ser claramente identificável de modo que todos possam conhecer as fronteiras que separam os comportamentos legal e ilegal. Os direitos legais são pleitos justos concedidos a todas as pessoas sob a jurisdição de um determinado governo. A moral são padrões aceitos como certo ou errado, usualmente aplicados ao comportamento individual. Por exemplo, a maioria das culturas considera o assassinato e o roubo como comportamentos imorais. Os direitos morais são pleitos justos que pertencem a todos os seres humanos, independentemente de serem reconhecidos ou não por um governo. A ética consiste em conceitos gerais e abstratos de comportamento correto e incorreto, derivados da filosofia, da teologia e das sociedades profissionais. A maioria das sociedades profissionais possuem o código formal de ética para guiar os seus membros. Nós já vimos em aulas passadas o código de ética para os engenheiros. Vamos fazer agora a comparação entre as regras de interação que foram apresentadas. Pode haver conflito entre leis e moralidade pelas seguintes razões. Então, agora eu vou citar 5 exemplos para vocês. O primeiro exemplo, ele se relaciona ao o sistema legal não considerou uma determinada situação. Imagine que uma companhia química desenvolveu um novo processo que produz resíduos. Seus próprios estudos internos mostraram que esse resíduo pode ser extremamente cancerígeno. No entanto, o resíduo não consta na lista de materiais químicos proibidos pelo governo por ser muito recente. Caso essa companhia libere grandes quantidades dessa substância cancerígena no meio ambiente, ela não violará a lei. Entretanto, seria um comportamento imoral. Transformar alguns padrões morais em leis poderia ser inaplicável. Então, esse seria o nosso segundo exemplo. Alguns códigos morais proíbem o álcool. Durante a lei seca, isso foi transformado em lei nos Estados Unidos. No entanto, nunca foi aplicável e criou mais problemas do que soluções. Quem quiser saber mais sobre essa lei seca, implantada nos Estados Unidos, tem um link lá nos textos opcionais no Moodle.
As leis devem ser imparciais e tratar todos da mesma forma. É nosso terceiro exemplo. As autorregulamentações governamentais exigem que todas as compras sejam realizadas por meio de licitações. Um engenheiro do governo deseja comprar um alternador usado no ferro velho para realizar um experimento rápido. Obter essa peça através de licitação é inviável. Ela não é prontamente identificável por um número de série e o processo de comprar seria demasiadamente longo. O engenheiro resolve comprar a peça com o seu próprio dinheiro e reembolsar-se com um pendrive em valor equivalente. Esse não é um comportamento imoral, porque nenhum roubo foi cometido. Entretanto, o governo não pode fazer uma regulamentação estabelecendo que empregados honestos podem reembolsar-se em pendrive e empregados desonestos devem efetuar compras por licitação. A lei ela deve ser imparcial e tratar todos os empregados do governo como se fossem desonestos. As leis devem governar o comportamento observável, é o nosso quarto exemplo. Em alguns códigos morais, ter um mau pensamento é equivalente a tê-lo executado. Como que pode existir uma lei que proíba maus pensamentos? Não existe, né? Não tem como a gente lançar essa lei. As leis podem ser aplicadas por regimes morais, é o nosso exemplo 5. As leis nazistas proibiam esconder judeus durante a Segunda Guerra Mundial, mas muitos consideravam sua obrigação moral quebrar a lei e esconder os judeus que eram inocentes. Agora vamos falar um pouquinho sobre o segundo tópico, que seria a resolução de conflitos. As interações humanas podem resultar em conflitos. Para resolver um conflito, é necessário descer a sua origem e pode proceder por questões morais, conceituais, de aplicação e questões factuais que vamos tratar agora na sequência. Questões morais se manifestam quando um problema pode ser resolvido tomando apenas uma decisão moral. Por exemplo, quando surgiram os automóveis na rua, uma decisão moral de qual o limite de velocidade deveria ser imposto deveria ser tomada. De um lado, tem-se que os motoristas poderiam ir tão rápido quanto quisessem, e de outro, argumentaria-se que as velocidades excessivas colocariam em riscos os outros motoristas e pedestres. As considerações morais favorecem a imposição de limites de velocidade, pois a vida das pessoas é mais importante que os prazeres ou negócios de motoristas apressados. Questões conceituais. Elas surgem quando a moralidade de uma ação ela é aceita, mas há uma incerteza sobre como essa ação deve ser transformada em uma lei, uma regra ou uma política claramente definida. Por exemplo, motoristas inocentes devem ser protegidos daqueles que dirigem demasiadamente rápido. Que velocidade é demasiadamente rápida? Velocidade maior que 80 km por hora? Velocidade que pode causar acidentes em condições como nevoeiro, neve, chuva? Então fica a dúvida. Então, nesse caso, nós temos uma questão conceitual. Questões de aplicação. Ocorrem quando a moralidade ela é aceita, mas há uma incerteza sobre como essa ação deve ser transformada em uma lei, regra ou política claramente definida. Por exemplo, motorista dirija a 70 km por hora. Velocidade permitida é de 80 km por hora. Estava uma chuva fina e o motorista derrapou e provocou um acidente. Ele deve ser multado? Ele sabia que a velocidade máxima era de 80 km por hora. Ele dirigia a 70 km por hora. Devido à chuva, o carro derrapou e provocou um acidente. E aí, ele deve ser multado ou não?
Quando isso acontece, temos um exemplo de questão de aplicação. As questões factuais surgem quando há incerteza sobre fatos normalmente relevantes. Geralmente, a questão pode ser resolvida com a obtenção de mais informações. Por exemplo, o motorista ele estava a 85 km por hora, mas essa medição pode ser que tenha sido feita por causa de um radar descalibrado. Na verdade, ele estava dentro dos limites permitidos, mas o radar estava descalibrado. Teorias morais servem de referencial para a tomada de decisões morais e éticas. Algumas vezes, as diferentes teorias levam a respostas distintas, mas frequentemente levam à mesma resposta. Por exemplo, um engenheiro civil trabalha para a prefeitura como inspetor de construções. Como um grande prédio está sendo construído, ele é o responsável por assegurar que a construção seja realizada de acordo com o código da cidade. Ao inspetor é oferecida uma propina de $10.000 para que ele ignore uma construção precária, cujo conserto seria de $50.000 ao empreiteiro. Deve o engenheiro aceitar a propina? Nesse caso, não é necessário ser o grande teórico da moral para decidir que a resposta é não. Cada teoria moral chegaria a essa mesma resposta através de caminhos diferentes. Vamos falar aqui de 3 teorias morais: o egoísmo ético, o utilitarismo e a análise de direitos. O egoísmo ético é a teoria moral que estabelece que um ato é moral desde que você tenha justificadamente agido em seu próprio interesse. Por exemplo, se um assaltante o atacasse com uma arma e você o matasse em autodefesa, isso não seria imoral.